Com a ajuda de Deus, vamos ler, irmãos, o primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Se todos encontraram, vamos ler então este primeiro capítulo da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhas de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Glória a Jesus. Como ouvimos então, irmãos, o apóstolo Paulo dá início às cartas que enviara a Tessalônica aos irmãos que o Senhor havia chamado nesta bendita graça, junto também, quando escreveu, Silvano e Timóteo, e ali puderam compor, descrevendo então esta carta que falava do sucesso do Evangelho e da fidelidade daqueles irmãos em Jesus Cristo. E ele inicia assim então, Paulo e Silvano e Timóteo, dirigindo a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando a eles graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Este desejo que haja em todos a graça e a paz de Deus deve fazer parte de todo o nosso viver. Aqui quem manifestava isto era o apóstolo Paulo, junto aos cooperadores dele, Silvano e Timóteo, desejando aos irmãos de Tessalonicenses, de Tessalônica, que eles tivessem graça e paz. Ora, queridos irmãos, a graça, ela é de Deus, ela não pertence a denominações. A graça, ela não pertence às pessoas, ela pertence a Deus. É Ele que se agracia das pessoas e que faz o bem sem mérito. Ser agraciado é receber benefícios sem merecer, porque tem pessoas que recebem benefícios por méritos. Por exemplo, funcionário de uma empresa ou de qualquer organização que tem um sucesso profissional e é de lucro aquela empresa,
ele pode ser agraciado com benefícios, como de fato as empresas fazem, porque tudo isto é uma moeda de troca. A pessoa faz o bem para receber o que lhe interessa, que redunda em benefícios, em condições melhores, em salários melhores. Então, a pessoa é agraciada pela empresa, pelo patrão, mas por mérito, porque quando não merece também tem que dar lugar a outro que faça melhor. Diferente, irmãos, da graça de Deus, que Ele não olhou quem faz melhor ou quem faz pior. Ele enviou Jesus Cristo, que trouxe a graça para todo aquele que nele crer e que for batizado, este será salvo graciosamente, sem pagamento, sem custo, apenas fazendo parte então da graça e da paz que vem de Deus. E este prazer, este desejo, esta intenção deve estar em todos, irmãos. Todos nós devemos de amar a graça que nos foi feita, o favor imerecido que recebemos, mas também não privar ninguém dela. Privar alguém da graça, irmãos, é uma responsabilidade que tomamos, que nos compromete à salvação, porque é impedir que outros entrem. Jesus condenou muito os mestres judeus, que dizia que eles ficavam na porta, não entravam e não deixavam os outros entrarem. Ou seja, não primavam, não consideravam a salvação pela graça de Deus, e quem queria ser salvo eles puniam, impediam. Já Jesus Cristo sofreu tudo sozinho para que a porta fosse aberta. E para que ninguém fechasse esta porta, Ele mesmo é a porta da graça. Glória ao nome do Senhor. De maneira que nós estamos agora vivendo, irmãos, na graça do Filho de Deus, onde tudo o que necessitamos nela se contém. Favores de Deus, porque já a graça é favor, já temos garantido. E esta garantia que Ele fez por nós, que prometeu de ser conosco e de nos ajudar durante a nossa peregrinação nesta terra, de ser conosco, de dar a nós o que nos falta para poder nos manter sob os efeitos da graça e com paz com Ele. Isso que Ele nos prometeu, Ele deu garantias, Ele deu penhor. Penhor é garantia, ou garantia é penhor. A pessoa penhora um bem que tem para mostrar que é responsável e vai cumprir com o seu dever, porque Ele concedeu um bem do seu valor, enfim, de sua propriedade, confiou que a pessoa retenha e guardado consigo. Esta é a garantia que eu te dou de que eu vou cumprir a minha promessa, eu vou te pagar. Assim fez Deus. E o que Ele penhorou sob nossa responsabilidade? O Espírito Santo. Não há nada neste mundo que tenha maior valor do que o Espírito de Deus, porque foi Deus quem fez o universo. E olha o que Ele fez, irmãos. O que Deus fez de tanto amor por nós nesta graça, que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui também em uma outra carta, dizendo assim, que o Espírito de Deus, que Ele penhorou como garantia da nossa herança, porque Ele nos fez herdeiros agora como filhos adotados, Ele colocou em nós o seu Espírito, e este Espírito, ele tem acesso até às profundezas de Deus. Os irmãos sabem que todo ser humano que tem juízo, que não perdeu a mente, ele tem um lugar, as profundezas dos seus sentimentos, que ninguém sabe, só a pessoa tem conhecimento. O que ela imagina, o que ela pensa. Se ela revelar, bem, senão fica guardado. E não há instrumento científico que descubra sentimentos das pessoas, o que é que ela pensa, o que é que ela imagina, o que ela sonha. Não há, porque é propriedade particular da pessoa. Agora imaginemos este lugar secreto, que são as profundezas, mas sendo de Deus, irmãos, que os pensamentos de Deus são muitíssimos mais altos do que os pensamentos humanos. Ninguém pode imaginar o que Deus imagina,
mas o Espírito dele penetra aí neste lugar secreto de Deus e traz dali aquilo que nós necessitamos conhecer para estarmos debaixo da graça, dos favores dele, porque o Espírito dele habita em nós. Então, se o Espírito dele habita em nós, então nós temos dentro de nós as coisas espirituais, não é isso? Que ele habita em nós e traz as coisas espirituais de Deus a nós, que são os atributos de Deus que se concede a cada um de nós. Os valores, as qualidades de Deus, vem colocando dentro de nós. Então, dentro de nós estão as coisas espirituais. O Espírito de Deus, que penetra as suas profundezas, traz de lá coisa que ninguém conheceu, nem os anjos, nem as potestades celestiais sabem, e traz de lá, e traz para nós. E nós, quando ouvimos, disse Paulo, nós conferimos, nós comparamos aquilo que vem dele, espirituais, com aquilo que é espiritual que está em nós. Então, coincide a relação, é mesmo igual ao que eu tenho aqui que ele trouxe, então eu recebo. Quando vem coisa diferente, espirituais também, mas não procede das profundezas de Deus, quando chega aqui, a gente confere, não. Até o senhor ele fazer essa comparação numa situação aí. Por exemplo, como muita gente compra hoje as coisas pela internet, não é? Compra tanta coisa, roupa, utensílios e tal, compra, paga com cartão, assim por diante. Fica esperando entregar. Aí chega um dia, toca lá a campainha, vai atender, e a pessoa fala, olha, tem aqui uma entrega que é para a Dona Maria da Silva. Aí, aqui mora a Dona Maria? Não, aqui mora a Dona Joana. Joana de tal. Mas é aqui o endereço. O endereço é aqui. Mas eu não sou Maria, eu sou a Joana. Mas a senhora não recebe? Não, não posso receber, não é para mim, eu não pedi isso. Então aquilo que veio, vai procurar o dono, quem é? A quem pertence isso, porque para mim não serve. Sabe que tudo que nós ouvimos serve para nós, irmãos? Sabe que tudo que nós lemos por aí escrito, que propagam, que anunciam, serve para nós? Porque quando a gente lê aquela mensagem, aquele escrito, ou alguém que vem falar, imediatamente abre o nosso coração, que está aqui dentro, não é o coração que bate, que bombeia o sangue, é aqui o sentimento, abriu, e isso aí não é comigo, não tenho comunhão com isso. A pessoa fala, tá bom, obrigado, até logo, e passe bem. Mas quando vem uma mensagem vinda de Deus, o coração abre, a comunhão chega, a graça se abre. Glória ao nome do Senhor. É isto, queridos irmãos, que nós não podemos perder. Porque quem perder a sensibilidade com Deus, recebe de tudo. Recebe até coisa enviada para o vizinho, que é um veneno. Então alguém quer mandar um veneno para uma pessoa que ela não gosta, mas manda no endereço errado, no nome errado, chega o bater. Não, é meu. Chegou para mim, é meu. E recebe, e era um sofrimento. Por quê? Porque era um mal para outro e você recebeu para si. Quanta coisa maligna que vem por aí, por este mundo, e a gente recebe e depois faz mal. É como comida. Aceita um pedacinho disso aqui, e a gente, muitas vezes, a pessoa esganada que não sabe se conter, não, me dá um pedaço. O estômago está cheio, mas sempre cabe alguma coisa. Come um pedacinho daquele negócio. Aí a pessoa vai embora, mas o estômago não aceita e vira uma situação complicada. Por quê? Meu Deus, mas fiquei tão mal, me deu um desarranjo, fiquei doente, febre, não pude trabalhar, fiquei uma semana em casa. Por quê? Porque eu comi uma coisa que o fulano me deu, eu já nem precisava ter comido, mas eu comi, e olha o dano que me fez. Queridos irmãos, tenhamos cuidado, para que haja sucesso no Evangelho de Cristo. Evangelhos são boas novas. Boas novas são novidades que vêm do secreto conselho de Deus. Este é Evangelho.
outras coisas que passam por trabalhos, que são coisas preparadas, irmãos, que aglutinam com pensamentos humanos, que agregam ali conhecimento científico do passado, de religiões que já foram, de coisas que aconteceram, e a pessoa cheia de todas essas heresias, agrega, faz ali um movimento e lança, e a gente lê e fica deslumbrado. Oh, mas que conhecimento, que sabedoria! Olha, eu não sabia que era assim, agora me veio uma luz. Veio a luz nada, irmão. Isso aí é coisa composta pelo homem. A luz que vem de Deus enche o coração de paz. O que Paulo desejava: graça e paz vos seja multiplicada. Olha, irmãos, se Deus multiplicar, porque todos nós já fomos agraciados, a graça de Deus, como na profecia do envio de Jesus Cristo, dizia assim: a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Aborreceste a injustiça, a iniquidade, e amaste a justiça. Esta graça já se derramou entre nós, já fomos ungidos como companheiros de Jesus, com o mesmo óleo da unção, o óleo da alegria de Cristo já está sobre nós. Mas a gente vai gastando este óleo da alegria, na medida que nós vamos vivendo, irmãos, nós vamos tendo dificuldade, começamos já a sentirmos alguns abalos, alguns desânimos, algumas coisas que nos levam até alguma descrença, e a fé começa a querer naufragar. Então o Senhor vem e multiplica a graça. Tem um pouquinho de graça aí ainda? Seja multiplicada nesta manhã. Glória a Jesus. A palavra de Deus multiplica, irmãos. Então o Senhor Jesus andou bastante para se ver um pouco livre da multidão, no lugar mais distante. Mas quando chegou lá, o povo chegou também atrás. E ele não tinha o que fazer senão anunciar o Evangelho, era tudo o que ele tinha. E Jesus falou, e fez obras, e curou, e fez muita coisa, e começou a querer escurecer. E alguém, com os cuidados do Senhor Jesus: Senhor, essa multidão veio de longe e precisa ir embora, e aqui não tem, pode ser que eles desfaleçam até no caminho, que é longe, e já está escuro, está tarde. Falou: o que vocês têm de comer? Dá comida para eles, dá pão para eles. Mas 200 dinheiros de pão não daria para matar a fome de toda essa gente. Ah, muito bem, mas o que vocês têm aí? Aí tem um rapaz aí que tem, acho que 5 pãezinhos, 2 ou 3 peixinhos. Traz aqui. O que era, irmãos? Multidão de 4 ou 5 mil pessoas. O que era isso? Não era nada. Mas daqui, pegou aquele punhadinho de pão e de peixe, deu graças a Deus, disse: pode servir, senta aí de 50 em 50 aí no chão e vai servindo. E foi servindo, serve aqui, serve ali, serve aqui no culto online, no Brás, serve ali na hora do batismo, serve em outro lugar aí para o interior, para outros lugares. Tem 40, 50 sentado agora, esperando pão, pode levar que tem pão para todos. Assim seja a graça multiplicada nesta manhã. Se a graça for multiplicada e a paz com Deus, irmãos, nós vamos sair daqui felizes, glorificando a Deus, queridos. Então Paulo ficou contente e dava graças a Deus por todos aqueles irmãos e orava por eles. E lembrava também das obras da fé, do trabalho da caridade que eles faziam para com todos os santos. Tinha o coração aberto para servir a Deus em benefício de todos. Não eram mesquinhos, não eram daqueles amantes de si mesmo e obstinados, traidores, contenciosos, nada disso. Um povo que estava ali. Paulo louvava o comportamento e o crescimento do Evangelho neles. Será que agora, irmãos, não haveria também, porque
O louvor, ela tem várias características. Tem aquela que nós fazemos exclusivamente a Deus, que é o louvor de todo o nosso sentimento voltado a Deus pela obra que Ele fez. Mas nós louvamos também as boas obras das pessoas. Mas que trabalho bonito que o irmão fez. Mas a irmã tocou todos os hinos da organista, mas tão lindo, os músicos, que maravilha. É um louvor, não é? As irmãs todas cantando, as irmãs cantavam hoje esses hinos com tanta alegria, tanta força. As irmãs, olha, Deus que vos abençoe por isso. Então vocês estão sendo louvados, irmãos dando glória aí toda hora, glória, glória. Enquanto você louva a Deus, também você é louvado pelo teu carinho, teu amor para com Deus. Haja louvor também para nós nesta manhã. Louvado seja Deus. E Deus também nos considera, irmãos, como amantes e desejosos daquilo que é dele. Então Paulo louvou a atitude daquele povo, e hoje o Senhor está contente com este punhado de gente aqui e fora daqui também. Quem agora estiver acompanhando a mesma comunhão por este mundo afora, como na oração foi pedido, no lugar, no mato, embaixo de uma árvore, lugar que não tem internet, a pessoa sai procurando para encontrar, porque tem fome e sede da palavra. Lugar distante, irmãos, que tem irmãos que tem um celularzinho pequenininho, mas ele procura, mal dá para ouvir, mas ele se delicia, porque é um pinguinho de graça que está caindo. Seja multiplicada a graça. Aqui, por onde houver alguém ouvindo esta palavra, multiplique-se a graça e a paz com Deus, irmão. Haja paz. Santo é o Senhor. Quem entrou aqui hoje, ou já levantou da cama, pôs um pé no chão e a guerra já se projetou aí na parede, no pensamento, na mente. Meu Deus, que será hoje? Que será amanhã, segunda-feira? Haja paz. Sai daqui. Você pode não estar em paz com o teu adversário, mas está em paz com Deus. Deus te acompanha com esta paz. E como sinal de paz, haja agora uma alegria multiplicada em nosso ser, irmão. Crentes em Jesus Cristo, amantes do Evangelho de Cristo, defensores do Evangelho de Jesus Cristo, não se oculta, não omite o pecado. Errou, corre, Senhor, não quero esconder, falhei hoje, perdoa-me. Santo é o Senhor. Esta é a palavra, queridos. Saímos daqui felizes, mas começamos uma semana, já começamos bem, cheios da graça e da paz de nosso Deus. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.